Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores. Mudou de nome. Agora chama Transformações Reais. Tô aqui com o Diniz, Pastor Diniz, meu querido, uma honra. A honra é toda minha, Fred. Muito obrigado. Muito obrigado, cara. Vou contar um pouco. Como é o primeiro episódio, Sim. Eu vou aproveitar aqui para contar um pouco pra galera. Gente, esse é um projeto novo meu, que eu quero trazer aqui pessoas transformadas pelo Espírito Santo, pessoas que, como eu, foram transformadas. Imagino que o Diniz há muito mais tempo que eu, né? Mas que eu quero trazer aqui para contar como é que foi essa transformação. Diniz, depois que eu me transformei, me converti, eu vejo que muitas pessoas me perguntam, até por me acompanhar nessa minha jornada digital no Instagram, no YouTube, Fred, conta isso. Quem se transforma, transforma mais gente. É isso aí. Eu ouvi muita história de o novo convertido. É um cara que às vezes até ele espalha mais a palavra até do cara mais antigo, tá mais acostumado. Ele tá no fervor, tá na paixão, primeiro amor. E aí eu falei, olha, eu sou um cara acostumado, eu lido muito com empresários e com empreendedores. Sim. Né? Então eu tô tateando ali com eles para ver o quanto que eles estão disponíveis e dispostos a falar. Mas aí teve a oportunidade de mandar um abraço aqui, honrar o Aleph, um cara incrível de Alphaville que me conectou contigo. Uma honra. E aqui eu quero contar um pouco da tua história, né? Legal, vamos e quero aproveitar e contar a minha, porque eu brinco... Eu quero conhecer também. Não, e eu falo, cara, a maior oportunidade que a gente tem de contar a nossa história é ouvindo a história do outro, porque eu falo que isso aqui é um tango, né, cara? Eu dou um passo pra frente, você dá um pra trás, depois eu dou um pra trás, você dá um pra frente, a gente vai se achando aqui, né? Mas, meu irmão, seja muito bem-vindo, uma honra de ter. Pô, eu já te acompanhei lá na Lagoinha de Alphaville, e eu soube que te perguntei, é que você não é de Alphaville. Não, então, sou de BH, mineiro, eu e minha esposa. E tá aqui há quanto tempo? A gente chegou aqui tem 5 meses, né? Primeiramente, uma honra estar aqui com vocês. Espero ser um instrumento de Deus. Amém. Na hora que eu vi aqui a temática, eu já fiquei empolgado, né? Com expectativa no coração. Eu amo compartilhar daquilo que Deus fez, daquilo que Deus está fazendo. Eu acho que é isso aí. É um Deus vivo, ele sendo manifestado através de nós. Eu acredito que vai abençoar a vida de muita gente aqui, Fredão. Amém, vamos pra cima. Cara. E, sim, cara, eu adoro ver gente jovem assim, né? Porque, de novo, eu vivi uma vida toda olhando para espiritualidade ou religião de alguma forma e sempre achei que era uma coisa de gente mais velha, né? Mas eu vejo hoje um mover fortíssimo da juventude. Muito, um despertamento, né? Claro. Eu não sei se é porque, assim, a internet também trouxe pra gente tanta coisa difícil e parece que, e ao mesmo tempo também, o jovem tá tendo acesso a tantas coisas mais rápido, né? Às vezes a dinheiro, a prosperidade, a informação, a viagem, a cultura. E talvez aquilo que para muitas gerações demorou um pouco para chegar, tá chegando mais rápido, assim como tudo tá chegando mais rápido nas gerações atuais, né? Muito mais informações, né? Então, eu acho que isso aí é uma parte muito legal do movimento tecnológico, né? A velocidade das informações. Em tempo real, você tem informações de todos os continentes, se você quiser, na palma da mão, né? Eu acho que, assim, a gente precisa aproveitar essa onda de informação, mas eu acho que é algo que a própria Bíblia diz: não remova os marcos antigos que os vossos pais deixaram. Então, transformações reais é incrível, porque você também resgata da história clássica de cada um, daquilo que os mais experientes deixaram de grande legado. Então, eu acho que o ponto positivo é da velocidade da informação, e um ponto que a gente precisa observar e que talvez seria um contra é a gente não se tornar uma geração com informação, porém superficial. Então, acho que isso aqui é legal. A história é o que vai preservar para que a gente amanhã não esqueça de onde nós saímos, como que nós começamos, quem que pavimentou o caminho antes da gente. Nós não estamos aqui inventando a roda. Não. Né? Alguém antes pensou alguma coisa, foi muito excelente para a gente chegar até aqui. Então, acho que a nossa geração tem que tomar esse cuidado de não achar que ela criou a estação e de que essa estação é a partir deles. Não, tem uma estação anterior, a gente precisa considerar. Então, é legal a gente resgatar o tempo todo histórias dos personagens bíblicos, de homens extraordinários ao longo da história, para que a gente seja lembrado no nosso amanhã por uma próxima geração, né? O legado. Cara, você falou de... Eu vou te contar. Eu vou te contar antes de te perguntar. Já vai compartilhando. Quando, assim, eu comecei a me interessar, né? Eu acho que Deus chama a gente... Eu brinco assim, cara, eu era um cara muito improvável para Deus escolher. Muito improvável. Tava no mundo, na vida, no dia a dia, nas coisas do dia a dia. E aí eu fui literalmente
Eu até brinco, acho que Deus já tentou me chamar de várias vezes, várias maneiras, a vida toda. E eu nem sempre peguei nessa isca que Deus colocou pra mim. E dessa vez, cara, me apresentou uma mulher incrível, começou a me despertar pra algumas coisas e eu comecei a perguntar uma outra coisa. E aí, teve um dia que eu tava querendo informação e tal, alguém me falou, pô, assiste The Chosen. Muito bom. E eu sou um cara... Mas é louco, né, cara? Como Deus vai te levando, as pessoas vão te apresentando as coisas certas, né? Eu sou um fã de cinema, eu assisto 3 filmes por dia, todos os dias. Filme de todo tipo que você imaginar. Talvez se você me perguntar qualquer filme que tá passando hoje, em qualquer streaming, eu falo, pô, já assisti. A não ser que eu tenha dormido no final, mas eu já assisti pelo menos uma boa parte. E The Chosen, assisti, achei incrível. Eu falei, cara, isso daqui tá muito campeão. Deixa eu ler. Aí perguntei, peraí. Aquela hora que Jesus cura aquele aleijado na piscina ali, como é que é? Onde tá? Ah, tá em tal lugar. Tanque de Bethesda. Aí eu li, né? E eu faço um áudio. E eu conto aquela cena num áudio. E eu falo do meu, assim, a minha maneira. Pô, que loucura, Jesus chegando ali, com o chinelinho, tranquilinho, né? Todo cheio de poeira, ele vai como quem não quer nada, ele vai entrando. Ele não cumprimenta ninguém, ele chega quietinho, ele encosta no cara. O que você mais quer? E o cara reclama. O que você mais quer? E ele reclama. Mas o que você mais quer de ele? Eu queria andar. E ele encosta e fala, então anda. Você tem fé? Tenho. Então anda. Muito bom. E eu fiz um áudio de uns 10 minutos. Porque, sabe por que eu não me conformava, na verdade, na cena do The Chosen? Porque a Bíblia não tem aquele storytelling todo, aquele visual todo que o filme consegue te dar. É um pano de fundo histórico, né? A licença literária. Exato. Não, e ele consegue te elucidar no olhar, né? Porque tem um cenário por trás, não tem só alguém falando. E o que eu fico mais louco na cena do The Chosen é que, assim, toda hora que ele nunca consegue entrar naquela piscina, né? Não é um lago aquilo, é uma piscina, né? É um tanque. Chamam de tanque, tanque de Bethesda. E ele não consegue entrar no tanque nunca. Porque ele sempre tá lá atrás. Ele vai, ele anda, ele rasteja, e o povo pula por cima dele. Eu fico me perguntando, eu falei, cara, mas esse cara é muito bocó, porque ele podia ficar, já que ele chegou tão perto, ele podia ficar na beiradinha, né? Na hora ele pulava dentro. Ficou 18 anos ali. Não. E eu falei, cara, isso é uma loucura, né? E aquilo foi muito legal, porque a pessoa falou assim, eu mandei para um jovem, para outro jovem. Os jovens aqui olharam e adoraram o jeito que você contou. Sim. E aí eu já fiquei assim, meu Deus, lá vem. E eu quieto aqui na minha falei, meu Deus do céu, lá vem. Pronto. Porque isso, como eu sou um cara vidrado por storytelling... Nasceu um evangelista. Aí eu falei, será que é isso aí? E aí um outro me liga. Aí na minha vida, meu irmão, os últimos 6 meses foram coisas, assim, que eu nunca presenciei. Que qualquer pessoa, grandes amigos da minha vida, pessoas incríveis que, sabe, que só fala de cerveja e de sair pra tomar um negócio, falam agora, Fred, eu tenho uma palavra pra você falar. Já me dá até, eu já fico assim, na barriga. Deus, vem, pode vir então, vem. Agora eu tô até acostumado, Sim. Pode soltar que eu já tô preparado, que eu já tô forte. Muito bom. Cara, começou a vir isso de uma maneira incrível pra mim, né? Glória e uma das coisas que veio foi o Transformações Reais. Sim. Né? Que era essa história de, Fred, uma pessoa recém-transformada ajuda a transformar, ajuda a levar, né? E aí começou. Mas primeiro eu queria dizer o seguinte, você... É aquele pastor de gerações de pastores? Não, ou é o primeiro da família? O primeiro da família. Então, assim, né, a minha história passa por um drama, tem momentos muito tensos, tristes. Quantos você tem? 35 anos, casado com a Fernanda, mulher maravilhosa. 35 anos. Convertido. O teu Botox tá em dia ou você não faz? Tá em dia. Tá em dia. Não, tá em dia. Benzão, cara. Fiz agora Botox aqui. Eu tô pensando que você tinha uns 26, sabia? Não, 35. Menino é novo, maravilhoso. Então assim, eu me converti com 18, pra gente entender a minha história. Uma infância, eu cresci assim... no sentido marginal da palavra, à margem de uma comunidade. Então, o que me fez ter acesso e ser aliciado, assediado pela vida do crime muito rápida, né? Então, eu perdi um primo assassinado, os meus amigos, cresci na Boca de Fumo, lá em Belo Horizonte, próximo à comunidade onde eu sempre morei. Então, né, tive revólver, adolescente. Sério? Conheci a droga, fumava com meu pai. História, meu irmão. Então, sim, eu cresci
igual você falou, eu ainda me sinto extremamente improvável para tudo. O meu primeiro livro, eu coloquei a capa Davi, quando Michelangelo desenhou o busto de Davi, porque assim, assim como Davi venceu um gigante, eu escrever um livro é vencer um gigante. Expulso de 3 escolas. E aí eu comecei a ter contato rápido com a droga, né? Tive primeiro contato com 15, 16 anos com maconha, e aí a gente foi intensificando, cocaína, conheci festa rave, e aí desandou. A minha mãe, anterior a isso, a minha mãe teve 2 aneurismas, né? 2 veias da cabeça, né? Estourou por conta de crack. Então a minha mãe teve um contato com droga muito intenso. O meu pai também, cocaína, maconha. Eu fumava, né, maconha com meu pai. Então cresci nesse contexto, fumando mesmo, de passar para ele. Animado o negócio na família. O negócio era quente. Então tudo para dar errado, né? E fora o convívio próximo à comunidade. Claro. Então, vendo os caras armados, andando de moto, top, carro, então tudo para dar errado. Só que assim, hoje eu entendo que mesmo nessa situação, parece que Deus sempre me preservou ali, parece que eu sempre fui o líder da turma, com um pouco mais de juízo, só que eu não sabia o porquê. Então eu fazia tudo, mas com um certo receio, medo, né? Mas aí eu enfiei a cara, Fred. Enfiei a cara, já troquei telefone em boca de fumo, deixei sapato, voltei descalço só para ter a droga. Enfim, eu caí num abismo, né? Num poço sem fundo, cara. Foi uma coisa assim, muito triste o que eu vivi. Amigos hoje com dependência química até hoje, perdi vários para o crime. Mas aí quando eu fiz 18 anos, eu sempre fumava, a gente fumava quase todo dia, e aí o meu vizinho, Anastácio, me convidou, falou, irmão, vamos no culto hoje. Eu falei, mano, você é doido, hoje é jogo do Galo, sou atleticano, né? Só que aqui em São Paulo, palmeirense. Você é palmeirense aqui? Aqui, palmeirense. Tem 5 meses. Só pra você ter uma ideia, Fred, olha o que eu lembrei desses dias. Eu desci para Santos para pregar o evangelho. Só que na hora que eu cheguei na estrada ali, na descida de Santos, Deus me lembrou quando eu tinha vindo aqui com a galocura. Eu tava dentro do busão, armado, cara. Porque tinha... Nossa. Cara, aí Deus me falou assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu estava indo pregar na Lagoinha da Praia Grande, depois em Santos, a mesma estrada que há mais ou menos há 15 anos atrás. Eu estava descendo nela, armado, dentro de uma torcida organizada, e aí agora descendo para pregar o evangelho. Puta, que incrível. Então, sim, é mais ou menos isso aí, cara, que eu vivi. Surreal, cara, surreal. E é muito pouco tempo, né? Diante de todo o tempo de vida que a gente tem, cara. Isso tudo até os 18 anos. E aí esse meu amigo me chamou, falou, Diniz, cara, vamos no culto hoje. A irmã dele faleceu por conta do Covid na época. Ela pregou pra mim. Falei, cara, eu até vou no culto, mas se a gente fumar antes... Puta, você fez trocar. A gente já ia fumar. Então eu falei, cara, eu não vou entrar no culto de cara. Puro não dá. Puro é demais pra mim. Fumei, cara. Entramos no culto e aí o pastor começou a falar, quem quer uma porta de emprego aqui, sai do seu lugar, que em 7 dias Deus vai abrir uma porta de emprego pra você. Eu olhei pro Anastácio e falei, irmão, e aí? Ele falou, cara, vamos lá, a gente já tá na pior mesmo. E fomos, cara. E o meu medo, porque a minha mãe a essa altura já era convertida, Deus já havia livrado ela da morte, ela já orava por mim. E eu lembro que na igreja dela tinha um momento de libertação que as pessoas endemoniavam. Mano, eu tava embaseadado, né? Falei, cara, se eu descer ali, eu vou entortar todo. Eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem. Exatamente. Eu falei, cara, eu não tenho coragem. O diabo vai manifestar, eu vou passar maior vergonha. E aí eu desci, cara. Na hora que chegou a minha vez, o pastor olhou pra mim e falou assim, 7 dias Deus vai abrir uma porta pra você. Eu falei, cara... Não, e a gente é cético nessa hora, né? Muito. Ah, bom. Se você tá falando... Exato. O que aconteceu? Segunda-feira, isso foi no domingo, na segunda, o telefone tocou, uma prima falou, Thiago, o Marcos arrumou um emprego aqui, mas ele não vai poder ir. Você pode ir no lugar? É só chegar e fazer a entrevista. Só que eu não estava lembrando. Fiz a entrevista,
Eles me colocaram no RH, me deram uma prova. A mulher falou assim, na hora que você terminar o teste psicológico, você vai apertar isso aqui, eu volto. Foi rapidão. Ela falou, você já terminou? Eu falei, terminei. Ela falou assim, então você está contratado. Olhou, falou, cara... E aí, fui contar pro Anastácio, falei, mano, parece que eu vou começar a trabalhar. Ele falou assim, irmão, lembra da palavra do pastor ontem? Aí eu falei assim, é verdade. Aí só que o diabo tomou minha boca. Falei assim, Anastácio, se Deus abriu essa porta para mim, estávamos nós dois, por que ele não abriu para você? Isso não é Deus. Isso já estava dentro do destino. Você estava confrontando também, né? É. Isso já estava dentro de algum destino, cara. Já tava, isso aí já ia acontecer. Só que ele também não tinha resposta. Sim. Tudo certo. Passou uma semana nesse trabalho, o meu encarregado me chamou na sala dele do RH, chamado Abraão. Olha o nome do bravo. É. Falei, cara, o cara vai me despedir por algum motivo. Aí me sentou e falou assim, Thiago, a gente viu, gostou aqui uma semana que você tá, sua atenção e tal. Cara, mas a gente precisa de alguém do seu perfil e que mora tão perto como você. Você tem alguém para indicar? Mentira. O Anastácio ganhou agora. Irmão, Fred... Ali, olha o Anastácio chegando. Ali eu comecei a sentir, é o que você tá sentindo aí. Eu falei, cara, peraí. Tem alguma coisa acontecendo aqui. Eu já fui aproximar do Anastácio diferente. Falei assim, irmão, cara... Só pra saber, nessa segunda-feira que você trabalhou, até a outra, ainda tinha um peguinha? Não, já tinha... Não, fumando sempre. Ah, tava solto ainda. Tava indo no culto. Tanto que ele falou assim, cara, vamos voltar pra agradecer. Eu falei, fechou. Tem como a gente fumar um antes? Entendi. A gente fuma um, vai pro culto, agradece, fuma outro. Pô, até porque eu fumei lá, deu certo, né? Naquele domingo. Exato. Cara, fumando, e indo pro culto, agradecendo. De repente, Fred, passou uma semana, eu tô dentro do meu quarto. E aí foi a primeira vez, eu sempre tive apelido na rua. E aí foi a primeira vez que eu ouvi o meu nome de dentro pra fora, irmão. Você ouviu? Tipo, Thiago. Eu falei, uai. Cara, será que eu tô nessa paranoia? O que tá acontecendo? Excesso de droga. Eu falei, cara, será que eu tô com abstinência? Alguma coisa? E aí, de novo, o Thiago. Falei assim, cara, oi, respondi. Irmão, na hora que eu respondi, eu caí de joelho dentro do meu quarto. Comecei a chorar copiosamente. E a pedir perdão. Falei, Deus, eu quero te pedir perdão. Esse tempo todo que eu falhei, esse tempo todo que eu errei, parece que é o Senhor que está me visitando aqui. Eu não conheço a sua voz. Eu não sei quem é o Senhor. A minha mãe sabe. E aí eu fui chorando, cara, chorando. E aí eu lembro que eu saí dali, a voz falou assim, você tá vendo essa planta na sua janela? Eu nem sabia, minha mãe tinha colocado um vaso de planta na janela do meu quarto, só que estava seca. Há anos, cara. E Deus me falou assim, você vai pegar uma água, vai colocar nesse vaso de planta. Assim como ele vai receber da sua água que você vai nutrir, eu vou cuidar de você, porque você é um vaso nas minhas mãos. Pera. Tem que dar uma respirada aqui, gente. Também, vocês estão assistindo assim, vocês acham que é fácil. Pra vocês, hein? Imagina pra mim que tô aqui. O cara tá falando dentro da minha orelha, porque ele fala ali e sai aqui, ó, dentro da minha orelha. A sua sensação era de ouvir? Você literalmente ouve isso? Isso não vem por alguém, não, tipo... assim, foi a primeira vez. Eu nunca tinha tido nada parecido. E olha que eu já usei todo tipo de droga que você possa imaginar. Todo. Então, em momentos que eu estava sob efeito de algumas drogas, eu já tive algumas viagens. Claro, você alucina. Entende? Principalmente mas em rave. A sensação é completamente diferente. Nesse dia foi diferente, porque essa voz não me condenou. Cara, foi uma voz doce, só que ao mesmo tempo muito forte, cara. E ao mesmo tempo que ela falava comigo, era a minha voz. Falei, cara, não tô discernindo, não tô conseguindo entender. Isso, cara, assim... Eu queria muito aprofundar nisso. Sabe por quê? Até pra gente não perder, mas eu falei com algumas pessoas e falei assim, cara, eu queria muito que Deus falasse comigo. Não é pra provar que ele existe. Eu já Sim, ter uma experiência. E eu queria escutar uma direção.
E aí sabe quando você tá com, tipo, Copacabana no final do ano, que você tá com todos os fogos de artifício montados, porque quando eu ouvir, eu vou estourar fogos. Sim. Quando eu quero saber se é voz de homem, voz de mulher, se é Então. moça, se é fina. E eu não tinha. E aí eu também comecei a aprender que existem várias maneiras de se manifestar. Várias. E eu acho que pra quem assiste, porque tem muita gente que passa uma vida tentando escutar essa voz, e aí Deus fala com ela de N formas, de N maneiras, inclusive com sensações, com intuições. Sim, ele usa coisas. sentidos, ele usa... Do jeito que Deus falou comigo, eu entendi isso de forma escriturística. O que é isso? Tempos depois, eu fui para as Escrituras e eu vi uma passagem em Romanos capítulo 8, que diz que o Espírito de Deus, com E maiúsculo, falando do Paráclito, do Espírito Santo, testifica ao nosso espírito que somos filhos. Então, o que aconteceu comigo? O Espírito Santo comunicou ao meu espírito. Então, a voz era minha, mas quem estava falando comigo era o Espírito Santo. Hoje eu discerni isso. Só que na hora eu não conseguia discernir. Não sabe o que tá acontecendo. Primeiro, me chamar pelo nome já foi algo sobrenatural. Algo tão simples. Esse que é o ponto precioso da experiência com Deus. É na maior das simplicidades que você sabe que é Deus falando. Porque ele sabe onde ele te pega. Ele sabe como é que ele te atrai. Ele te conhece. Salmo 139 diz assim: ainda os meus ossos não haviam sido entretecidos no ventre materno, e o Senhor já sabia cada um dos meus dias, antes mesmo que a minha mãe gerasse. Cada um dos meus dias foi escrito no livro da vida. Então, cara, se tem um ser que nos conhece bem, é aquele que nos deu o zoe, o fôlego de vida para nós. Deus soprou. E aí essa voz falou: coloca água na planta. Só que entre o meu quarto e a cozinha para eu pegar uma água, irmão, eu entrei em uma crise. Que eu falei assim: se no meio do caminho a minha mãe me para e eu falo para ela que isso está acontecendo, a minha mãe ia me internar, irmão. Com certeza. Agora a droga pegou forte. Como é que eu explicar isso? Não, tem uma voz, eu acabei de ouvir uma voz, eu todo quebrantado, emocionado, mas fui lá, peguei, trouxe, coloquei. Nesse dia eu fui trabalhar e aí uma pessoa foi me cumprimentar, só que eu ainda estava fumando estava dando um raio, ainda fumando cigarro. A pessoa me cumprimentou, eu dei paz do Senhor. Irmão, você não está entendendo. Ela falou assim: e aí, Diniz? Eu falei: paz. Só que cara, para mim foi uma das coisas mais sobrenaturais. Falei: cara, por isso que a Bíblia fala que uma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. Ou ela jorra água doce, ou ela jorra água salgada. Ou é bênção, ou é maldição. Brotou. Tem um texto que diz que a boca fala do que o coração tá cheio, cara. Eu dei a paz, só que eu ainda estava fumando. E aí, o que aconteceu? Eu entrei dentro da cabine, eu trabalhava numa faculdade, nessas cancelas de abrir para os alunos e professores entrar, conferir o crachá, sabe? Naquela portaria. E aí, na hora que eu entrei para pegar serviço, tinha um meu encarregado que o apelido dele era Leão. Eu falei: cara, deve estar acontecendo alguma coisa aqui. O primeiro é Abraão, agora esse aqui é Leão, essa voz. Eu falei: cara, Deus me cercou. Só que eu ainda não sabia como administrar tudo isso, cara. E o que aconteceu? O Leão, na hora que eu cheguei, ele estava contando para um cara, ele não me viu entrando, evangelizando um cara, falando assim: ó, a minha esposa foi num culto, me levou num culto, eu jogava, eu mexia com um tanto de coisa errada, mulherada. O pastor falou: quem quer aceitar Jesus, vem aqui na frente, a minha vida nunca mais foi a mesma. Na hora que ele falou isso, foi como uma flecha no meu coração. Eu estava com um maço de Hollywood vermelho no bolso, saí, ele não me viu, irmão, aí começou. Eu trabalhava na PUC, a universidade, a Pontifícia, né? A PUC. E aí, eu saí, fui pro meio do mato, cara, lá na PUC, e abri o braço, joguei o cigarro fora e falei: Deus, de novo, eu não te conheço. Só que aí eu comecei a chorar. Falei: Deus, eu não te conheço. O Senhor está se apresentando a mim, mas a minha mãe te conhece. Se o Senhor me libertar desse vício aqui e mudar minha vida, eu vou te servir e nunca mais eu vou sair da sua presença. Isso é 18 anos. Há 18 anos atrás. Que loucura. Que loucura. Cara, amassei o cigarro. Deu 2 horas da tarde, não deu vontade de fumar. 3, 6,
8. Eu bati o ponto. Aí eu comecei a orar, irmão. Falei, cara, que doideira. Liguei pro Anastácio. Falou, mano, vamos no culto. Falei, vamos. Aí ele falou, cara, a gente vai fumar. Eu falei assim, irmão, hoje não. Por favor. Eu quero assistir o culto de cara hoje. Cheguei. A igreja lotada. O diácono foi entregando os envelopes de dízimo e oferta, o comunicado da igreja. Chegou em mim. Ele falou assim, não sai enquanto eu não falar com você. Irmão, ele me tirou a atenção do culto. Eu falei, cara, isso aí é algum BO que eu arrumei. Saí 15 minutos mais cedo do culto para não encontrar com esse cara. Só que ele já estava lá na porta, cara. Te esperando. Acho que ele já sabia que eu ia sair antes. Ele falou, cara, vamos conversar? Eu falei, sim, vamos. Me sentou. Falou assim, cara, eu passei entregando envelope para todo mundo, mas na hora que chegou em você, Deus mandou eu te falar que o que ele tem com você é na palavra. Deus te escolheu desde o ventre materno para você ser um pastor. Pera. Gente, vocês que estão chegando agora aqui no Me Conhece, eu gosto de dar um pouquinho essa quebra, porque a gente tem que respirar também, senão Cara, eu fico emocionado, lembrando, há 18 anos atrás. Isso é sobre mim, às vezes, até mais do que vocês, eu espero que seja para cada um de vocês, mas isso com 18 anos. Eu estava com 18. Ainda com a droga... E eu tô te contando essa experiência toda num prazo de um mês, loucura. Um mês? Um mês, eu tava entrando em parafuso. Entre arrumar um emprego, cumpriu a palavra de 7 dias, a voz dentro do meu quarto, o leão lá falando com o cara, eu joguei um cigarro fora, e nesse dia que eu fui de cara, Deus usou esse cara para falar comigo. Irmão, eu comecei a ir em todos os cultos da igreja. O Anastácio não conseguiu me acompanhar. Anastácio foi ficando. Eu comecei a ir a pé, porque eu não tinha dinheiro para pegar a condução sempre, cantava no meio da rua. Irmão, eu não estava entendendo que alguma coisa estava mudada dentro de mim. Mas você também, você se dispôs, você não enrijeceu para não, eu fui todo. Você simplesmente eu sempre fui muito intenso, né? Minha personalidade, eu sou extremamente colérico, né? Intenso em tudo. E aí eu entendo também o porquê da minha intensidade, cara. Então ela tem um propósito. Então hoje eu entendo que o meu nascimento é por conta do meu chamado e não o contrário. Entendi. Eu nasci para o chamado, para a glória de Deus. E não, eu nasci e no meio do caminho Deus me encontrou e falou, deixa eu aproveitar. Não, hoje eu entendi que é o contrário. E aí eu comecei a ter contato, comecei a ir para os cultos, comecei a sentir uma coisa diferente. Irmão, aí eu parei de fumar. Aí eu já não queria mais fumar nem o baseado mais. Eu ainda estava dando uns raios na época. E aí, o que é um raio? Lá a gente chama de cheirar cocaína. Ah, tá. E aí... Uma vez em quando. E aí só que eu comecei a ter várias bads enquanto eu usava. Claro. Irmão, sabe o que aconteceu? Teve um dia que eu estava usando, estava na igreja... Fui para uma balada, cheirei, fui parar no monte, cara. No monte. Monte era onde a galera orava lá em BH. Tudo na mesma noite. Cara, gente, eu achei que tinha sido insano pra mim em 4, 5 assim, meses. nessa loucura, eu começava a pregar doidão. E a galera achava que eu tava meio na bad, entendeu? Ninguém queria ficar perto de mim enquanto eu tava doidão. Porque eu era o cara chato. Porque eu começava a falar de Jesus doidão. Só que eu não tava entendendo. Na verdade, eu não tava pregando isso pras pessoas. Era o Espírito falando comigo de novo. E você tava só externando. Eu não te quero mais aqui. Sai desse lugar, isso não é pra você. Eu falei, cara, o que tá acontecendo comigo? E aí eu fui procurar um pastor. Falei, cara, eu preciso conversar com alguém, eu preciso contar isso tudo. O Anastácio não entendia nada também, ele como eu. Procurei um pastor. O Anastácio? Hoje o Anastácio tá em BH, crente, batizei o Anastácio. Que maravilha. Anastácio, um abraço pra você. Eu não te conheço, mas eu já te admiro. Te amo, irmão. Anastácio é uma bênção na minha vida. Cara, e aí o pastor falou assim, mano, o que tá acontecendo com você é que você tá se convertendo. Eu falei, mas como assim convertendo? Ele falou, começou a me explicar, Elinho, né? Hélio, o nome do pastor. Falou, cara, acho que você precisa, o próximo passo é batizar. Eu falei, cara, pra quando? Ele falou, calma. Irmão, eu comecei a ter sede, eu comecei a ler Bíblia e perguntava para todo mundo, cara, o que quer dizer José? É filho de quem? Jacó é o pai dele, mas Jacó também é filho de Deus, e Deus é... Cara, e aí eu queria aprender tudo de uma vez. Eu não parava de ler Bíblia.
E aí eu comecei a perceber que eu tinha uma facilidade de aprender. Hoje eu entendo porque que pela misericórdia de Deus eu prego, sou professor de teologia pela misericórdia. Mas tudo isso lá atrás veio acrescido de uma fome, de um anseio, de uma vontade, cara. Cara, não, que maluco. Não, eu tô te contando só a conversão. Tem coisa mais louca nessa história. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Hoje, quando você olha para esse momento, até porque, obviamente, você está muito mais esclarecido hoje, você conhece, além da palavra, você deve conhecer vários outros casos que podem não ser tão parecidos com o teu, mas Sim. De alguma forma já viveram. E você consegue hoje olhar para aquele Diniz lá de trás e entender melhor o que estava acontecendo. Com certeza. Mas eu imagino que devia estar sendo uma loucura, insanidade. Porque muito. Até socialmente é difícil a gente falar disso. Não, aí isso que eu ia falar, o ponto social. Eu não soube medir, eu comecei a colocar terno, comprar uma Bíblia grande, cheguei numa... Tipo essa minha. Falei, cara, eu lembro que eu cheguei numa loja lá em BH, na época tinha CD e DVD. Eu não sabia nome de nenhuma banda, de nada. Eu cheguei pra moça e falei assim, moça, eu quero uma música lentinha. Ela, de adoração. Eu falei assim, acho que é isso. Aí ela me deu o CD do Diante do Trono, do Fernandinho, André Valadão, uma série de coisas. E aí eu comecei a ouvir, ministério fluir. E aí, cara, aquilo começou a me quebrantar. Então, o que aconteceu? Eu estava baseado numa segunda, um mês depois eu estava com a Bíblia debaixo do braço indo para a igreja, cara. Não, eu imagino os vídeos. A galera... Não nada. Todo mundo. Isso aí é fogo de palha... Né? Que loucura é essa? Só que eu não conseguia parar de falar de Jesus, cara. Eu não conseguia. E aí o pastor identificou, falou, irmão, você está no primeiro amor, só que você precisa ser discipulado. Eu preciso te orientar. Eu quero que você vá para uma escola bíblica, você vai fazer um curso de batismo. Falei, tô dentro. Vou. Batizei. Aí surgiu uma vaga na igreja para ser faxineiro. Só que eu trabalhava num shopping, mano. Na loja Ose Caps, vendia boné da New Era, acho que é isso, patins, skate. E aí eu ganhava tipo o triplo do que eu ia ganhar lá na igreja, só que eu queria estar lá, para lavar banheiro, irmão. Na hora que eu fui falar isso para minha mãe, falei, mãe, eu tô indo trabalhar na igreja. Ela falou, que ótimo, é uma oportunidade melhor do que a do shopping. Eu falei, com certeza. Óbvio que é. Ela falou assim, e o salário é melhor? Eu falei assim, só o salário que não. Tudo é melhor. É a metade. Menos o salário. Falou, Thiago, o que está acontecendo com você? Calma. Eu tô feliz, mas ao mesmo tempo preocupada. Você vai abrir mão de um trabalho no shopping para trabalhar na igreja de faxineiro. Falei, mãe, mas eu quero. Lavava banheiro cantando, chorando. Amarradão. E dali pra frente, irmão, a minha vida nunca mais parou. Mas, Diniz, eu gosto sempre da gente usar a nossa história para fazer um paralelo com as histórias, né, das pessoas, para que elas também se vejam, né? Eu acho que o legal é elas se perceberem no convidado. Como é que é isso que você percebe aí, não só de você, sobre as pessoas que você tem acesso hoje, que eu tenho certeza que você aconselha muitas delas, na Lagoinha ali, pô, é muita gente que tem ali, né, todos os dias, domingo, quarta, quinta, como é que é isso? Como é que você administra isso quando uma pessoa ela quer se entregar completamente? E você deve, obviamente, saber que tem vezes que o cara quer se entregar para ser salvo, a mulher quer se entregar por algo que ela busca, e tem gente que, na verdade, não está se entregando, ele está recebendo, realmente ele está entrando, ele está vindo a um chamado, né? Porque tem diferença. Tem. Você vê, eu vejo, você não estava naquele hospital da fé, digamos assim, né? Eu estava tudo dando da minha vida, eu precisava encontrar. Não, você estava bem na tua vida, não era uma vida boa. Eu estava naquela curtição. Não não era uma vida boa, mas, exato. né? Porque assim, eu brinco e falo assim, tem um monte de ateu no mundo, mas quando o avião quebra lá em cima, aí todo mundo converte na hora, né? Todo mundo acredita, tem que pedir pra alguém. Mas, tipo, você, pelo que eu tô entendendo, você ainda não entendia que aquela vida era ruim. Aquela vida tava bacana. Então, você não tava naquele hospital, tipo, cara, eu tô todo lascado, eu preciso encontrar a única solução que tem é eu crer nesse imponderável que vai me salvar. Isso aí. Então, às vezes é uma coisa assim, não é que Deus quer todo mundo, eu tenho certeza, mas tem gente que tá querendo dar um passo mais rápido. Como é que você administra isso, ainda mais hoje, liderando ou cotizando a liderança de uma igreja tão importante? Cara, legal sua pergunta. Então, assim, o que a gente precisa identificar? O que me fez nutrir ter experiência? São as histórias bíblicas que perpassaram o meu coração.
Então, a partir dos relatos, das biografias e do modus operandi de Deus em salvar as pessoas de formas distintas, nas Escrituras, me elucidou a facilidade também de eu ter contato com as pessoas e identificar, cara, isso aqui é uma conversão genuína. Cara, Deus está gritando dentro desse cara. Quando eu cheguei, que eu vi isso em você, eu acho que a sua história é muito parecida com a minha. E eu acho que... Não tem tanta droga. Não, é isso. Não, só pra deixar claro, né, Faustino? Assim, o povo tá assistindo. Né? Não, mas eu falo a história parecida de intensidade. Você é um cara intenso. Sim. E parece que você tá tendo Deus tá te chamando para algo precioso. Isso aqui é uma loucura. Isso aqui é uma loucura. Então é nesse sentido. Eu acho que Deus tá te chamando para algo assim glorioso. Eu acho que você não faz nem ideia do que Deus ainda vai fazer. O segundo é identificar esses chamados e respeitar também as velocidades das pessoas. Isso. Então, cara, peraí, esse aqui eu tenho que tratar ele levando ele mais para um discipulado. Esse aqui a gente tem que trabalhar mais perto com ele, tirando dúvidas, esclarecendo. Esse aqui está vindo de um contexto extremo, então tem que ser radical também um cuidado com ele. Então, discernir cada conversão é importante. Só que, ao mesmo tempo, cara, não é uma receita de bolo não, cara. Sim. A gente não tem resposta para tudo. Igual você chegando para mim, cara, você está me edificando muito, porque a forma como Deus faz também é nova, inclusive para a gente. Então, nos abençoe muito. Então, eu não tenho resposta sempre. No meio do processo, a gente vai discernindo como conduzir cada uma das vidas e a gente vai sentindo o despertamento diante da vocação. Então, dependendo da forma como a pessoa se aproxima de mim, eu já entendo que essa pessoa já tem um chamado para vocação de mestre. Porque o cara já me aproximou e ele veio com vários questionamentos bíblicos, é um cara com muitas indagações teológicas. Eu já discerno ali, cara, esse cara, Deus vai pegar ele e vai fazer dele um professor amanhã. Né? No seu caso, eu te vejo assim, né? Claramente igual o pastor André Fernandes, muito evangelista, um cara que comunica bem o evangelho, um cara que tem um alcance. Então, é uma outra forma de cuidado com você, né? Então, respondendo a sua pergunta, a experiência que nos cabe é por meio das Escrituras e do contexto, só que também nós vamos descobrindo junto. Incrível. A gente eu não posso falar assim, cara, com esse tipo de pessoa eu sei lidar. Não. Cara, é também pra gente. Por isso que a Bíblia é linda. Um dos maiores evangelistas que essa terra teve, Billy Graham, norte-americano, ele falou assim que a Bíblia é mais atual do que o New York Times que vai sair amanhã. Então, é precioso. A sua conversão aqui agora, ela vai me apontar algo também muito novo. Ela vai me fazer resgatar uma paixão muito maior. Então, tem uma estrutura anterior para facilitar a nossa comunicação, tem uma história anterior, uma experiência anterior, mas, ao mesmo tempo, é tudo muito novo, sempre. Então, é Deus nos capacitando no processo, dentro do processo e para um propósito. É mais ou menos assim. Não. Cara, incrível, incrível. Porque essa coisa que você falou dessa intensidade, cara, eu senti muito, né? E aí, ao mesmo tempo, você convive numa sociedade que não tá no mesmo passo que você tá. Na mesma velocidade, né? Então, eu tenho um casal de amigos de Alphaville, que até liguei pra eles um dia e falei assim, Pimenta, cara, sabe o que eu queria? Acho que eu preciso conhecer uns casais crentes aí, cara, uns caras crentes. É isso. Por quê, Fred? Porque não é que eu quero deixar uma vida pra trás, mas eu preciso conviver com gente que vive sobre a mesma palavra que eu quero viver. É isso. Por exemplo, não adianta, se todos meus amigos só me chamam todo dia pra tomar uma, pô, chega uma hora que eu não quero ser chato, às vezes eu vou, às vezes eu não vou, porque eu não quero também me distanciar das pessoas que eu amo, porque tá tudo certo, cara. Eu acho que o mais legal de tudo é aprender a viver numa sociedade que tem pessoas diferentes e que todo mundo se respeita. Então você tá num lugar, velho, olha, eu vou cumprir o que eu tenho para cumprir, você vai cumprir o seu, você vai cumprir o seu, tá tudo certo, né? Eu não venho aqui para julgar absolutamente ninguém. Mas, ao mesmo tempo, você quer compartilhar.
né? Você quer contar. E eu, por exemplo, eu sou um cara... Eu me sinto um cara muito curioso, né? Então, você fala uma coisa... Eu quero ler, quero saber, quero assistir, quero ver no YouTube. Porque eu gosto dessa coisa de... Tipo, porque eu sempre fico me perguntando assim... Cara, se alguém me perguntar um dia sobre isso, eu queria saber o que dizer. Sim, né? Você é um cara esclarecido. Por isso que eu te falei que a gente se parece. A nossa e aí história... você quer caçar. Mas aí você quer compartilhar o que você tá isso, vendo. E dependendo de quem socialmente você convive, eu, por exemplo, o que você fez ali de... Só falava de... Tipo, eu não falo, né? Assim, aqui eu tô convidado pra falar, eu tô gravando umas coisas no YouTube pra falar, porque aqui eu sei que certamente eu vou atingir gente que quer consumir. Quando você tá numa roda, né? Eu sempre acho assim, cara, numa roda, o que você fala, quando fisicamente as pessoas estão, elas estão meio que obrigadas a ouvir, porque a gente tá ali, né? Quando a pessoa entra nesse canal e assiste isso daqui no minuto 35... Ela vem intencional, ela tá pronta pra receber. Exatamente. Então, aqui eu tô tranquilo pra falar o que quiser, porque se ela não quiser mais ver, ela pula o vídeo e vai embora. É isso aí. Num lugar assim, você normalmente não tem essa opção. Então, se eu tô na casa de alguém com 10 pessoas e eu, de alguma forma... Não é que eu vou ser desagradável, mas eu não vou agradá-los porque não querem ter essa conversa. Então, você se retrai. Mas eu acho que é uma coisa que... Por isso que eu brinquei com ele. Falei, cara, preciso de uns caras aqui, quero conversar com os caras aí pra ter esse mesmo tipo de conversa, né? E eu acho que isso é uma coisa legal. E aí, até chegando... Eu queria chegar um pouco da tua vinda pra Alphaville e pra Lagoinha, porque eu sinto que a Alphaville tem uma unção de duas coisas importantes. Essa unção espiritual é fortíssima em Alphaville. Quer dizer que você percebe que tem muito lugar que tem gente que tem vergonha de falar que tá evoluindo espiritualmente, e Alphaville é orgulho. Alphaville, quem não tá fora. E de negócio, assim, e de networking, de conexão, né? De fazer as coisas acontecerem. Mas eu acho que Alphaville não era assim, tá? Eu moro em Alphaville há quase 20 anos. Não era dessa maneira Alphaville. Alphaville, pós-pandemia, se tornou um lugar diferente, assim, com uma aura diferente, com gente diferente, com uma energia diferente. Tem alguma coisa acontecendo ali, né? Cara, eu lembro que eu fui... Tava no culto da Lagoinha, e aí acho que era uma quarta-feira. Sim. E era um pouquinho antes do Aviva. E o André falava assim: tem um mover diferente aqui. Esse cara nem é daqui, ele tá falando uma coisa que eu tô falando há uns 2 anos pro povo daqui. Tem um negócio acontecendo nessa região. Confirma. É muito maluco, cara. Confirma. É um movimento de Deus, de um despertamento mesmo para uma região. Eu acredito muito nisso. E nós somos privilegiados em fazer parte. Sim. Você lembra que você falou de um cara que ficou há 18 anos ali, da história do The Chose, esperando as águas se agitarem? Então, Deus já está agitando as águas de Alphaville. O que agora a gente precisa é entrar dentro dela, entrar dentro do movimento de Deus. Discernir isso é preciosíssimo, cara. Então, primeiro que a curiosidade nos aproxima, mas a abertura do nosso coração nos transforma. Então, a Bíblia diz que aqueles que de Deus se aproximam é necessário crer e que Ele também é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, a fé nos conecta com o movimento de Deus. Então, a unção que você vai honrando, você vai recebendo. Então, na medida que você vai ali, né, aproximando, acho que cortou. Acho que meu mic saiu. Ei. Voltou. Na medida que você vai aproximando, né, do movimento de Deus, você também vai recebendo dele. É isso. Então, eu acho que a galera de Alphaville, Deus está despertando os ouvidos, os olhos e o coração, e a galera está começando a receber daquilo que Deus está fazendo, cara. Tá animal. Surreal. Cara, eu queria te fazer uma pergunta. Como é que a gente tá de tempo aí, Faustino? Porque o João não ligou meu cronômetro aqui, ó, né, João? 40? Uau, a gente já falou 40 minutos, tá voando. Vendo? Não, deixa eu te fazer. Tem uma coisa atual, assim, que eu vejo, que eu sinto, primeiro, que cada vez mais agora vendo, eu acho que essa coisa de escolher os improváveis Deus cada vez mais escolhe, que não é os improváveis, é quem Ele precisa conectar no pós, né? Um amigo meu me mandou um cara que chama Thiago, não sei o quê. Depois eu quero até colocar ele aqui na descrição. O cara que faz rap. Sabe? Thiago, cara, sensacional. Eu já quero dar um jeito de trazer esse cara aqui de qualquer jeito. Ele é de Santos, inclusive. Sim. Eu falei, cara, que cara... Eu fiquei pensando, mano, mas assim, a linguagem que ele fala vai conectar com N pessoas. E onde eu queria chegar na minha pergunta? O que eu vejo hoje muito... eu vejo um evangelho de prosperidade muito forte, né? E aí
eu começo a ver alguns outros... Eu não me conecto muito com o evangelho da prosperidade, essa coisa da riqueza, porque eu acho que no final da conta ela fica muito uma riqueza material e fica uma coisa que parece que... Que bom, você pensa assim. Não, sabe por quê? Porque parece que o cara tá fazendo... Ele tá apostando com Deus o tempo inteiro. Então, eu vou lá porque Deus vai me dar, eu vou lá porque Deus vai me dar. E tudo é pelos bens materiais. E depois eu vejo algumas outras, não sei se a gente pode chamar de doutrinas, mas os outros caminhos dentro das mesmas igrejas, mas tem perfis, né? Por exemplo, o André, eu vejo um cara, ele é muito meio mensageiro de boas notícias, assim. Isso. Ele tem aquela palavra da boa nova, o perfil dele, né? é o evangelista. Então, depois que você estuda, começa a aprofundar nas escrituras, você vai ver que tem perfis que são específicos para o corpo. Então, Paulo descreveu os principais dons ali a partir de Efésios capítulo 4. Apóstolos, mestres, profetas, pastores e evangelistas. Esses são os principais. Dentre esses, você percebe claramente que o pastor André, ele tem o evangelismo muito forte, né? A comunicação do evangelho. Então, eu acredito, eu gosto muito de palavra e as pessoas me comunicam muito sobre mestre, mas eu não me considero mestre. Eu acho que eu sou muito mais profético. Mas é que é bonito, sabe uma coisa que é bonito que você faz? Que eu adoro, assim, porque eu quero fazer assim, igual você, meu sonho. Você tá falando daqui a pouco assim, em Efésios 14, em Paulo 12... Citações. Cara, isso eu acho muito incrível. Você vai lendo, você vai conectando os textos. Não, mas é porque você, quase todas as frases, você lembra de uma passagem. Então, é porque eu gosto. Gente, isso, vou falar pra vocês, quando vocês estiverem ao vivo com um cara que fala desse... Ele vai falar uma coisa pra você, ele fala assim, sabe, tipo, ele assim, Paulo 13, aí você fala assim, nossa, que... Porque, na verdade, ele testemunha uma verdade bem nessa hora, assim que você fala assim, então agora é isso aí, pode continuar. Não, dá uma paz quando você, que bom, sabe, cara. Gênesis 3, e aí você continua falando, fala, Gênesis 3, então vamos continuar. Gênesis 3 incrível. Fala do próton-evangelho, mas vamos voltar aqui. Bom, então, a gente entende a nossa vocação em Deus. E o que nós somos chamados para fazer. Então é importante a gente entender ao longo do caminho para que Deus nos chamou. Então a nossa habilidade, que é inerente, algo que está, né, é inato a nós, tem a ver com o nosso propósito. Então eu sou o cara que eu consigo ver uma situação, eu trabalho muito em cima do alerta, da denúncia, né? Eu sou o cara do despertamento, o cara que chega num ambiente e fala, cara, a gente precisa voltar para as escrituras, de chamar a atenção, de confrontar. Legal. O profeta tem muito essa função, não que eu seja um profeta maior, né? Não que eu seja um grande profeta. Eu acho que Deus me usa na palavra de maneira profética para confrontar a igreja. Onde está o nosso coração nesse sentido? Então, cada um tem um chamado, tem um dom muito específico, né? E eu uso isso para a glória de Jesus, cara. Então, entender a vocação. Eu acho que, independente de qual é a nossa vocação, acho que todos nós temos a responsabilidade de conhecer as Escrituras, né? Paulo diz isso a Timóteo, procure te apresentar como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar. Então, todos nós temos a responsabilidade de manejar bem a palavra. O que é isso? Não é ser professor. É o que você falou, cara. Eu quero saber para estar pronto para responder. Pedro também diz isso. Esteja pronto para responder a razão da vossa fé. Eles vão te perguntar. Né? Então, eles vão te perguntar. Então, Deus não quer que nós sejamos os peritos, né? Os grandes oráculos, né? Os paladinos da verdade. Não. Ele só quer que nós sejamos apaixonados pelas Escrituras, que nós sejamos amantes da palavra, evangelistas, prontos a anunciar a razão da nossa fé. É isso. E agora, só para amarrar, quando essa coisa do chamar, assim, de cada um ter o seu chamado, aí eu só queria entender, como é que foi essa onda? Até pra gente voltar, eu gosto de fazer essa bate-volta. Legal, voltando. Como é que foi quando você subiu, assim, tua primeira vez, assim, você falou, cara, hoje eu vou pregar a primeira vez? Sim, não foi nem num púlpito, não. Foi numa roda. Foi numa igreja. Eu lembro o texto até hoje, Êxodo capítulo 18, a passagem de Jetro e Moisés. Jetro era o sogro de Moisés, do profeta Moisés, que viu Deus através de uma sarça. E o episódio era que Moisés estava julgando um povo e Moisés ficava
assentado do nascer ao pôr do sol. Jetro viu aquilo e falou assim: Moisés, você está jogando todo mundo, o povo se fadiga, cansa. Não é melhor você separar um líder para 1000, um líder para 100, um líder para 50 e um líder para 10? As coisas que eles não resolverem de menor para maior, eles vão trazendo para os líderes maiores até chegar em você. Aí a Bíblia diz assim: então Moisés achou o conselho de Jetro bom. E aí eu preguei sobre as 5 características de um líder. A primeira vez que eu preguei, cara, porque Deus me mostrou ali a humildade de um grande líder. Porque assim, Moisés falava com Deus to face, cara, face a face. Claro. Não, Moisés na sarça, Moisés o cara... Moisés é violento mesmo. A ponto dos anjos ter que esconder os ossos de Moisés para o povo não idolatrar. Isso é apontado por Paulo lá no Novo Testamento. Só pra você ter uma ideia. O cara foi usado por Deus para abrir o Mar Vermelho, cara. Não, Moisés é... Ele desafiou os sacerdotes de Faraó. Então, ele é o libertador. Ele é um dos grandes marcos da história judaica. A quem Deus revelou a lei, os oráculos, né, os conselhos, as beatitudes, as bênçãos para o povo de Deus, ok? Só que ele falava com Deus face a face. Olha o que é precioso que eu aprendi nesse texto. Ele soube ser humilde para poder ouvir um conselho de um cara que era muito inferior a ele. Aí o primeiro tópico, humildade. Todo líder tem que ser humilde. Perfeito. Então, sim, foi a primeira vez que eu preguei. Então, como é que foi o lance com a pregação? Eu sempre falei muito e as pessoas falavam que eu falava bem. Só que quando eu fui para as escrituras, eu tinha muita dúvida. Então, eu pesquisava muito. E quando eu ia falar para as pessoas falavam assim: cara, você é pastor? Eu falei: não. Mas, cara, você fala como pastor? Eu falei: cara, eu não sei, mas eu não sou pastor. Eu acabei de converter. E nessa multidão das pessoas me falarem que eu era pastor, isso começou a ser despertado dentro de mim. Aí eu lembrei daquela palavra. Lembra que o cara falou que ia me fazer, Sim. Deus ia me fazer um pastor? Aí eu comecei a estudar. E aí eu comecei a ser intencional. Então eu comecei a explicar as escrituras, a cuidar das pessoas. E aí eu vi que era parte do pastoreio. Mas isso já dentro de um ministério. Então assim, eu nunca tive a clareza. Deus nunca me falou assim, falou através desse homem, lá atrás. Sim. Você vai ser um pastor. Com o tempo as pessoas foram validando e eu fui vendo mesmo que fazia sentido. Não foi nada super espiritual, Deus apareceu e falou: olha, você agora vai ser um grande pastor. Não, foi com o tempo, foi um passo de cada vez. E aí depois eu fui fazer seminário. Eu lembro uma vez eu tocava bateria, eu tinha uma banda de rock antes da minha conversão. E aí quando eu converti eu falei: cara, eu vou ser baterista. Vou tocar. É o meu dom. Aí eu lembro que eu cheguei dentro de uma loja de instrumento em Belo Horizonte. Cheguei pro vendedor e falei: cara, eu quero uma 7A, uma baqueta e um pad para eu treinar. Aí o cara demorou a descer do estoque, desceu sem nada. Falei: irmão, e aí? Ele falou: cara, eu vou até falar baixo, o meu chefe nem pode saber. Mas enquanto eu estava procurando a sua baqueta lá no estoque, Deus mandou te falar que o que ele tem com você é na palavra, não é na bateria. Olha isso. Cara, essas coisas que essas palavras que o povo dá é muito louco. Só que eu não fiquei feliz, cara, porque na minha cabeça... Pô, tava fácil, né? Não, na minha cabeça ele tava achando que eu não tinha cara de baterista. Eu falei: cara, o cara desdenhou de mim. Ah, você atribuiu até o cara, não era Deus que tava te desdenhando. Eu não recebi aquilo. Tempos depois eu fui fazer o seminário Teológico Carisma. Aí tava tendo audição pra batera. Falei: cara, eu vou entrar. Só que eu estava lá para estudar a palavra. Só que surgiu o seminário. Eu falei: entrei, estou fazendo audição. A professora Lola, que inclusive está com a gente aqui em Alphaville, tem que trazer ela aqui. Sensacional. Ela tem uma história linda. Já Deus trouxe ela do Uruguai. Ela e o marido, ela conheceu o Paulo aqui. E os dois que estavam fazendo audição, me avaliando. Ela falou assim: irmão, cara, você toca bem, mas não é na bateria que Deus tem com você alguma coisa, não. Eu estava dentro do seminário. Aí eu virei uma chave, falei: cara, desisto. Aí comecei a estudar teologia como nunca, a ponto de ser chamado para ser professor do seminário que eu me formei. Então... Não, e sabe uma coisa também que eu tenho aprendido nesse tempo? Que
primeiro, né, que Deus não fica colocando as coisas que são mais fáceis, né? Então, assim, eu acho que Deus, ele tira muita gente da zona de conforto e ensina a gente o tempo todo. Ele capacita os escolhidos, é o que a Bíblia diz. Não, e assim, o que era mais fácil? A batera. Era a batera. Era o Fred fazer tal coisa. Não, eu vou tirar ele deste lugar e vou levar ele para outro lugar, porque é ali que ele vai, além de aprender, além de ganhar sabedoria, conhecimento... Você falou dos improváveis, eu lembrei que assim, ó, Jesus, o Filho de Deus, nasceu em Belém de Judá. Belém é um outro território. Só que ele é conhecido como Jesus de Nazaré. Nazaré é Galileia. Galileia é o lugar do pescador, cara. Para você ter uma ideia aqui do que eu tô querendo dizer. É como se as comunidades de São Paulo fosse Galileia e o Alphaville fosse Judá, ok? A nata está em Judá, as comunidades é a Galileia. Ao invés de Jesus chamar a galera de Judá, da aristocracia, os poderosos daqui, de Alphaville, ele só chegou em pescador. Dos 12 discípulos, 8 são da Galileia. Pedro, André, João, a maioria deles, Tomé, tudo galileu, ou seja, tudo gente simples, cara. Eles eram pescadores, iletrados. O que é isso? Os caras, né, estavam aquém de serem grandes comunicadores como eles foram. Né? Você tem as cartas petrinas, João escreveu 3. Escreveu 2, 1º e 2º Pedro. João escreveu 3 cartas, né? 1º, 2º, 3º João e o livro de Apocalipse. Paulo era o único que era gabaritado. Escreveu 13 cartas no Novo Testamento. Então, mas o principal Jesus chamou homens improváveis. Ele tinha prazer. Cara, ele falou para Pedro, você não mais será pescador de peixe, mas pescador de homens. André, João, o outro Tiago, Tomé, Felipe, Mateus. Então, Deus o tempo todo, Deus tirou Mateus da coletoria, ele era um publicano, cobrava impostos. Então, Deus tem prazer de pegar os que não são para confundir os que são. Ele levanta os pequenos do monturo e os fazem assentar entre príncipes e poderosos dessa terra. Então, na ótica de Deus, sempre vai ser o contrário. O primeiro é o último, mas para Deus o último é primeiro. Para Deus, o grande é o que serve e o que serve é que é grande. Então, sempre vai ser assim, cara. Incrível. Então, essa é a beleza de Deus. Quando Gideão foi enfrentar, né, um grande, né, os midianitas, né, e aí ele falou assim, eu vou contra eles porque eles são 160 mil. Aí Deus falou assim, você vai descer com o exército até o lago. Quando eles trouxerem água até a boca, você vai separar. Mas os que levarem a boca até a água, você também separa. Só 300 trouxeram a água até a boca. Deus falou assim, é com esses que vocês vão pelejar. Mas, Senhor, a conta é extremamente inferior. Ele falou assim, sim, para vocês entenderem que foi eu que venci e não vocês. Então, o tempo todo, você vai ver Deus usando pouco para fazer coisas extraordinárias. Gente improvável para fazer deles um espetáculo para a glória do nome dele. Cara, isso é incrível, cara. Isso é incrível, porque uma das coisas que eu até tem uma coisa, né, que foi assim. Então, até tava conversando com 2 amigos meus essa semana. Eu falei, cara, tava vivendo uma vida ali tranquila, né? Antes de converter, então, você vai, pá. Aí, quando você começa a se aproximar de Deus, o olhar do Fred era, cara, agora acertei. Agora tranquilizei. Pô, já tava tudo bem. Cara, assim, eu sou um cara que super libera o perdão, não levo mágoa de ninguém, tô tranquilo, e tal. Meu irmão, depois que eu converti, eu brinco, eu até falei pro Faustino, parece que Deus pegou minha carcaça, botou em cima de uma montanha-russa e eu não paro mais, cara. É assim, uma loucura. Eu falei, meu irmão, às vezes, não é que eu duvido, mas, meu irmão,
fica uma insanidade. É tudo muito gigante. E, obviamente, eu tô aprendendo cada vez mais, assim, de cada batalha, de cada terremoto desse que a gente passa. Eu no começo, até cheguei a não é duvidar, mas você fala, cara... Mas faz parte. Tem alguma coisa errada aqui. Eu tô fazendo alguma coisa errada. É duvidar da gente, né? Não é nem duvidar dele. Mas aí você fala assim, cara, tô fazendo alguma coisa errada. Cara... E não, na verdade, você vai aprendendo que, cara, cada vez mais você vai aprendendo, cada vez mais você colhe ensinamento, cada vez mais você tem sabedoria, cada vez mais ele te aproxima das pessoas que te ajudam a cumprir. Isso eu acho incrível, assim, e entender que a gente vive quase que numa escola, né? E aí, quando você compreende esse papel de pai... Eu sou pai de 2 meninas, da Pietra e da Lorena. E assim, eu brinco assim, cara, minha vida... Eu não tô aqui pra facilitar, eu tô aqui pra dificultar um pouquinho a vida delas. Porque a vida já vai dificultar mais. Sim. Então, deixa eu botar um pouquinho de problema. Pai, eu vou de carona com a minha amiga, você me busca na portaria do condomínio? Não, desce a pé. É isso aí. O que custa, Pietra? Pô, desce a pé, meu. Ah, mas... É isso. A outra, sei lá, pai, posso ter essa boneca? Eu falo, poder pode, mas hoje não vai ter. Então, sim. Aí quando a gente vê... Cara, essa pedagogia é legal. E aí quando a gente se vê adulto, só que na verdade nós somos criança diante de um Deus Pai tão maior, você fala assim, agora tô entendendo. O que você tá... Tu tá me ensinando. Isso. Só que normalmente é depois que passa, né? Né? Cara, eu passei... Inclusive foi com o Faustino, vou até testemunhar isso aqui. Passei uma semana... Atribulada. Não. É isso. Tudo. Deus está levantando a poeira. Eu brinco, parece aquela música, assim, problema puxando problema. Sim. Falei, que isso? Aí, cara, no final de dia a gente tinha um call. E, cara, eu sou assim, meu. Eu desligo de um assunto, entro no outro, eu não lembro do outro e tal. Fiz um call péssimo, mal. Ele falou, Fred, você tá na câmera, você tá diferente. O que aconteceu? Eu falei, pô, Faustino, cara, tá isso. Eu falei, meu. E eu falei exatamente isso pra ele, pô, cara, de coração, irmão. Pô, depois que eu me converti, tá uma loucura, cara. Será que precisava ser assim? Será que eu preciso apanhar tanto? Será que eu sofri tanto? Será que... Aí ele fez assim pra mim, para. Ele faz um dedinho assim, ele faz assim, ó. Para. Pode parar. Tá indo por um caminho ruim, tá? O jeito que você tá indo aí nessa tua conversinha, na câmera, e eu assim, parado ali. O jeito que você tá indo nessa conversinha sua, você vai acabar bem mal essa tua conversa. Então, nós vamos desligar a câmera agora. Você vai abrir tua Bíblia, você vai ler Jó. Você só vai me ligar quando você acabar de ler Jó. Não fala comigo nem pelo WhatsApp. Eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Meu irmão, eu li Jó numa madrugada, de um dia pro outro. Liguei pra ele e falei, meu irmão, problema eu não tenho mais. Ele falando pra esposa. E depois eu vou até te mandar, que eu fiz um vídeo sobre Jó. Manda, por favor. E aí eu falei, que isso, cara? Que loucura. Não, quando ele fala, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu tornarei pra lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. A gente fala muito, eu passei um episódio agora, eu e minha esposa, legal você falar até de Jó aí, quando a gente chegou em São Paulo, minha esposa ficou grávida e nós perdemos o bebê. E algumas pessoas, no afã de nos aconselhar, e assim, legal, querendo mesmo, né, trazer uma palavra de consolo, me dizia assim, cara, não, Deus vai te dar outro. Só que isso me feria mais. Porque eu não queria outro. Eu queria ele. Eu queria aquele. Eu não estou falando de um biscoito, de uma camisa que manchou e se Deus me der uma outra melhor, vai resolver. Quando a gente estuda a história de Jó, você vê que Jó perdeu os 10 filhos de uma única vez. Isso. No meio de uma tempestade. É isso. O teto caiu sobre todos eles e todos os 10 filhos morreram. Em Jó 42, Deus dá mais 10 filhos para ele. Só que os outros 10 estão no coração, cara. Então a gente tem que entender que esse teorema das Escrituras, né, o grande dilema da Bíblia, não é a gente ter resposta na ponta da língua. É a gente experimentar as reações que a Bíblia exige que nós respondemos. Então, é o posicionamento. Então, você falou, Tiago, parece que depois que eu converti, a poeira subiu. Não, ela sempre esteve alta. Só que agora você enxerga. Antes você não enxergava. E detalhe, Deus também está trabalhando de dentro para fora. Então, os seus maiores desafios, talvez você pense ser esse aqui, não. Esses são só a ponta do iceberg. Deus quer chegar na raiz dele. Então, a beleza do evangelho toda é Deus nos bagunçar para que se cumpra as escrituras que diz:
O homem atribulado, ele deve perseverar na tribulação, porque depois de ser aprovado, ele receberá a coroa da vida eterna que o Senhor o prometeu para aqueles que o amam. Tiago 1,12. Então, quando a gente aprende que a tribulação, a palavra tríbulo, ninguém sabe, poucas pessoas explicam sobre isso, eu acho que a gente deveria explicar mais. Porque todo mundo fala, cara, eu estou passando a tribulação, eu estou atribulado. E um dia eu fui estudar o que significa a palavra tribulação. Eu gosto muito de etimologia de palavras. Significados, eu acho que elas falam por si só. Sim. E aí eu descobri que tríbulo era uma ferramenta do campo, que ele ara a terra, separa a semente e joga a casca fora. Só que o processo é de amassar o cereal. Então, a tribulação nos amassa para tirar a casca e preservar a semente. Então, quando a gente está sendo atribulado, é uma coisa boa, dependendo de como você vai reagir, porque a semente vai ser preservada, mas dói tirar a casca. Então... Meu irmão, eu falo, cara, é uma luta. Você tem, cara, na verdade, só para... Até porque eu acho que a gente vai ter que fazer talvez um episódio 2 daqui a um mês. Legal, vamos. Cara, eu acho que as pessoas têm que estar preparadas para viver mais do que só essa prosperidade que muito mais. Guiam. Você tem que entrar numa guerra, irmão. Paulo chegou à conclusão no final da sua vida, ele falou assim, eu não só estou pronto a pregar, mas também morrer por amor a Jesus. Em Filipenses 2 ele diz que para ele o viver era lucro e o morrer era Cristo. O viver era lucro? Não, o viver era Cristo e o morrer era lucro. Cara, imagina. Eu não sei, ele chegou a ponto de falar isso. Eu não sei o que é melhor. Se é partir ou estar com vocês. Porque é puxado estar aqui. Não, e ao mesmo tempo o cara entendeu. É? O cara, ele pisou em lugares, ele teve uma experiência com Deus. Ele explica isso em uma carta dizendo, eu conheço o homem se na carne não sei, se no espírito não sei, mas que subiu ao terceiro céu e viu coisas ao homens que é inefáveis, que não é lícito dizer. Mas o Senhor me enviava constantemente um espinho na carne. E eu dizia, Senhor, por quê? Ele falava assim, porque a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo, quando você está fraco, é aí que você é forte. Então, o próprio apóstolo Paulo enfrentou vários desafios, né? Se sucesso, o que você falou, fosse medido por ser abençoado, Paulo seria um fracasso. Ele foi preso 4 vezes. Eu gosto muito de Paulo. Ele foi expulso de uma igreja, arrastado em Listra. Ele sofreu um naufrágio, foi picado por uma serpente, desceu pelo cesto em Damasco, foi chamado de tagarela em Atenas. Ele levou chicotadas na cidade de Icônio. Ele foi apedrejado e martirizado no ano 67 por Nero. Preso 3 vezes. Então, assim, o cara sofreu por amor a Jesus. Mas o cara que mais escreveu, o cara que mais ensinou a igreja de Cristo, mais doutrinou, né? As principais cartas, Romanos, Gálatas, Efésio, Filipenses, escrita pelo apóstolo Paulo. Eu acho que quando eu te falei dessa coisa da prosperidade, que eu acho que assim, parece, não é que conta a história, mas dá a impressão de que, cara, agora eu vou viver uma jornada mais tranquila. Agora eu tô com Deus ao meu lado. Cara. É isso também. Não, é de mais paz, é de mais entendimento. Mas, na verdade, irmão, é uma guerra. Não. Porque a jornada espiritual é uma guerra. Irmão. Você viver sobrenatural, tem uma guerra. E ele fala isso em Efésios capítulo 6. Ele diz assim, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas principados e potestades que agem nas regiões celestiais. Então ele está dizendo assim, se revistam da armadura do Senhor, revestivo, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito e a sandália dos evangelhos da paz. Ele comparou uma armadura de um soldado romano. Ele fez uma analogia à vida espiritual. Por quê? Porque é uma luta. Tá vendo você? Só que também tem vitória. Jesus já venceu. Não é uma batalha, não é uma guerra, uma batalha sem fim. Mas a guerra está vencida, mas a gente tem as batalhas. Exato. É isso aí. Eu acho assim, no final,
você vai vencer a guerra. É igual um filme do Batman, quando você começa a ver, malandro, ele vai apanhar o filme inteiro, mas ele vai ganhar. É isso. Né? O James Bond também, ele vai apanhar o filme inteiro, mas ele vai ganhar. Você já sabe que vai ganhar. É isso aí. Não conta storytelling, mas assim, meu irmão, se prepara. E porque é verdade, cara. A gente, vocês, principalmente os pastores, né? Cara, isso é importante explicar. Falar, meu irmão, a vida espiritual é, no mínimo, 5, 10 vezes mais complexa. Muito. O Jesus falou assim, ó. É pior. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então o próprio Jesus falou que não é fácil. Ele falou em outra passagem, eu não vim trazer paz, mas espada. Eu vim colocar pai contra filhos, filho contra pais. O que é isso? Porque no contexto judaico, se você se convertesse a Jesus e fosse um judeu ortodoxo, seu pai te expulsava de casa. Sim. Porque foram os judeus que pediram a crucificação de Jesus para Pôncio Pilatos. Então, o próprio povo, por isso que ele disse, né? O profeta não tem honra senão na sua própria casa. Então, doideira. Cara, a vida do crente não é um morango, todavia, porém, entretanto, contudo, a gente sabe que essa breve e momentânea tribulação está produzindo em nós um peso de glória eterna. Então vai dar certo. O final de Apocalipse 21 diz assim, o Cordeiro de Deus venceu. Ele voltará, ascendendo sobre os montes em seu cavalo branco. Os seus olhos são como chamas de fogo, o seu cabelo mais branco do que a lã. Os seus pés como latão reluzente, a sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele virá para buscar a sua igreja. Amém. Amém. Gente, não, depois dessa, cara, eu tenho que encerrar, né? Eu tenho que encerrar. Glória a Deus, cara. Que loucura. A gente muito podia bom. falar mais 2 horas, não, assim, eu tô... tranquilamente. Sim, muito bom. Não, muito mas bom. também o povo tem que... Gente, eu gosto de terminar com um gostinho de quero mais, ainda queria saber uma coisa. Agora, vocês vão lá, né, no Instagram do Diniz, que vai estar aqui, vai aparecer agora aqui, ó. Eu faço umas mágicas aqui, às vezes, assim, na equipe, ó. Vai aparecer aqui agora. E aparece... PR Diniz. PR Diniz. Mas vai aparecer aqui agora, aqui pertinho de você, tá? Pô, fala com o Diniz, cara. Você gostou, parabeniza. Fala pra ele, pô, Diniz, adorei tua história pregressa. Agora, adorei isso, aquilo. Pergunta mais coisa que você tem curiosidade. Marca pra conhecer o Diniz, que ele tá sempre lá na Lagoinha de Alphaville. Gente, conhecer ao vivo é outra coisa. Faça o esforço que for pra conhecer. Eu falo pra conhecer qualquer um ao vivo. Você admirou, você tem que conhecer ao vivo. É isso aí. É outra coisa. E, cara, foi maravilhoso. Quero te agradecer. Mãozão, obrigado. Foi uma honra. Papo cabeça aqui, coração, edificante. velho. Sério. Não, eu que a me primeira sinto honrado. vez, eu te confesso que eu entrei aqui com um pouco de nervosismo. Sim. Embora gravar eu já faço há muito tempo, mas assim, falar desse tema sempre pra mim eu sinto esse desafio. Você tá transicionando, né? Cara, ainda então, é um pra campo mim, desconfortável. Foi maravilhoso, foi mas maravilhoso. Amém, que bom. A gente fica com receio de repente não falar alguma coisa, de não errar, de não soltar uma palavrinha que... saiu, Sim. Mas, cara, muito obrigado de coração por ter vindo. E, pô, espero agora te encontrar na Lagoinha ou em vários outros lugares aí, hein? Em nome de Jesus, eu profetizo que esse episódio vai explodir o podcast. Você está dando espaço para que Cristo seja exaltado. Então, a Bíblia diz, não tenha um que não tenha honrado o Senhor, que o Senhor não tenha devolvido uma honra muito maior. Amém. Então, glória a Deus pela sua vida, viu, mano? Gente, obrigado. Tamo junto. Muito obrigado, uma honra tê-lo. Sejam sempre muito bem-vindos e até o próximo.